Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre a cidade de Santos e eu converso com o vereador Adilson dos Santos Júnior, do PTB. Boa noite, vereador. Bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Roberta. Tudo bem? Um grande abraço a você, todos os telespectadores. Vamos falar do assunto do momento, que é o projeto Nova Ponta da Praia. O que é esse projeto que está para acontecer na Ponta da Praia e mudar toda a paisagem da região, é isso? Na verdade, esse é o intuito do governo, né, do Poder Executivo. Mas para a gente falar do projeto da Nova Ponta da Praia, para entendermos melhor, a gente tem que voltar um pouquinho, né, ao ano passado, onde foi revisto a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Na verdade, a lei urbanística, dizendo assim, de política pública, ela passa por uma tríplice. São 3 leis, né? Primeiro você faz o plano diretor, depois você faz as revisões da Lei de Uso e Ocupação do Solo e, aliado a isso, também tem o Código de Edificações. O projeto da Nova Ponta da Praia, ele foi previsto uma legislação enviada pelo Poder Executivo, apreciada pela Câmara, não é? E que votou inúmeras situações dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo. O que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo? É o regramento urbanístico do município, por exemplo, que versa na lei o que pode e o que não pode em uma determinada área da cidade e existem também gravações nessa lei. Por exemplo, num lugar que um determinado território ou num terreno, por exemplo, pode ser gravado Lei de Zeis, que é uma zona de interesse social. Ou seja, quando é gravado o DISEIS, naquela área só pode ser contemplados projetos de interesse social. E tem também as NIDs, né, que é o que originou o projeto da Ponta da Praia. São 8 NIDs, né, e dentre essas 8, 2 que contemplam e que reverteram ao município o que vai ser, ou o que será, a nova Ponta da Praia. NIDs, vereador, são especificações? É uma gravação na lei urbanística, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, né, um núcleo de interesse de desenvolvimento econômico, Okay. né, que gera a nomenclatura NID. Então, nessas 2 NIDs, numa prevê, por exemplo, que é a NID da Sorocabana. Outrora, onde hoje existe o hipermercado ali na Avenida na Costa, um hipermercado, e o centro de convenções, ali contempla uma NID, que é uma NID para única e exclusivamente no centro de convenções, onde é instalado, centro de convenções hoje particular, que só pode ser um equipamento de interesse turístico. Por isso que ali existe um centro de convenções. O empreendedor, se quiser tirar de lá o centro de convenções, ou seja, dar um outro rumo para aquele lugar, mesmo ele sendo particular, o terreno é particular, o empreendimento é particular, o que prevê? Que ele dê, então isso é que a gente gravou nesse último, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, é um dos que contempla a nova Ponta da Praia, que então ele entregue um equipamento, um centro de convenções, igual ou melhor para o município. Então isso foi uma das NIDs, lá atrás, gravada. Aí ele entregando esse equipamento, ele pode fazer o que ele quiser no terreno antigo. Exatamente, ele Okay. pode fazer o que ele bem quiser. Ou seja, como uma pessoa tenha algum comércio, né? Uma pessoa que tem uma padaria queira transformar num açougue, por exemplo, é com ela mesmo, né? É com o empresário, com o empreendedor. Ali é a mesma coisa, só que por conta de uma gravação na lei que naquele território, naquela área, naquele terreno, só pode ser questões voltadas ao turismo, se mesmo que o dono seja dele a área, o empreendimento, ele tem que, então, doar para o município em outro lugar, não é? Construir em outro lugar, do chão ao acabamento e as mobílias, e depois disso feito, aí ele pode desgravar, aí ele terá, então, através de contrato, a desgravação deste empreendimento particular para fazer uma outra atividade que queira, mas só depois disso. Isso originou, por exemplo, o centro de convenções, que a gente chama de centro de convenções, mas na verdade é um centro de interesse de turismo e incentivos do turismo. Na verdade, né? Lá, né? Exato. Doado para o município, né? Um complexo naquele sentido, que é o centro de convenções público. Então, a iniciativa privada constrói com o dinheiro dela, mobília com o dinheiro dela e entrega ao município. Em contrapartida, ele pode fazer com aquela área que é dele uma outra atividade. Essa é a primeira NID que contempla a Ponta da Praia. E tem a NID dos clubes. Ali na Ponta da Praia, num determinado momento,
né, eram todos clubes. Esses clubes, ou seja, com o passar dos anos, muitos deles tiveram problemas financeiros, ou mesmo a vocação de clubes foi se perdendo ao longo do tempo. Alguns desses clubes fizeram acordos com alguns empreendedores, construíram umas atividades culturais, sociais menores, em contrapartida venderam seus terrenos, isso os clubes. Mas você também tinha uma limitação, por exemplo, do poder construtivo naquela área. Qual é a outra NID, que contempla também aí uma contrapartida financeira para o município? Ora, eu deixo você, empreendedor que queira, nesse caso, o mesmo empreendedor que vai construir o centro de convenções, eu deixo você subir mais do ponto de vista de poder construtivo em troca de outorga onerosa. O que é isso? Significa? A cada pavimento que você construa a mais, por exemplo, de que você não poderia construir no projeto original, você tem que dar uma contrapartida financeira para o município. Por isso, originou os 43 milhões de reais, né, que é a outra contrapartida que vai se dar, e aí visando, na verdade, toda a extensão ali da Ponta da Praia de intervenções urbanísticas, né? Mas tudo isso, Roberta, é uma competência do Poder Executivo, né? E como é que a Câmara está vendo essa situação? Pois é, como eu disse, na verdade, a Câmara ela tem dois princípios nesse sentido. Primeiro, receber a lei, poder aprimorar, mexer na lei enquanto emenda e aprovar. Nesse caso dessas NIDs, não teve nenhuma alteração pela Câmara. A Câmara alterou algumas coisas na Lei de Uso e Ocupação do Solo, uma delas que deu muita repercussão foi de um outro instrumento da lei, que são faixas de amortecimento. Existia um apelo dos moradores, em especial do Macuco, que ali previa faixas de amortecimento e, portanto, liberava algumas atividades comerciais numa região que até então não era permitido. Então, a Câmara mudou isso. Atendendo os moradores dessa região, nós retiramos a faixa de amortecimento que estava vindo do Poder Executivo nesse sentido, porque os moradores entenderam que iam prejudicá-los por conta de um adensamento urbano, por conta de moradores que moram naquela região e que não queriam uma atividade, por exemplo, da atividade retroportuária. Nós tiramos isso e algumas outras alterações que a Câmara fez. Em especial, das NIDs da Ponta da Praia, não houve qualquer alteração por conta dos 21 parlamentares. Nesse caso, a Câmara só aprovou e voltou o projeto ao Poder Executivo. Aí compete a ele receber e pleitear no mercado, né? Ou seja, quem tem interesse, por exemplo, de fazer essas trocas. Teve o interesse deste empreendedor, por exemplo, de fazer essas contrapartidas. Lógico, a Câmara, como plural, ela tem as suas posições, né? Tem pessoas que acham que esse investimento não deveria ser feito naquela região, talvez em outra, que o município não tenha que ter, por exemplo, um centro de convenções ou um espaço para atividades nesse sentido, né? Eu, particularmente, a minha posição é que eu penso que o poder público não tem condições de administrar um centro de convenções. Sim. Eu acho que isso acontecendo de fato, o centro de convenções público doado pela iniciativa privada acontecendo prontamente, eu acho que até agora isso já deveria estar sendo feito, pleitear no mercado uma empresa de fato para administrar, ou seja, receber do poder da iniciativa privada este equipamento, ele ser público, mas em contrapartida... A administração ser de forma privada. De forma privada, exato, que retorne algo para o público, mas não tem condições, você não tem condições de gerenciar ali shows ou o que o valha. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e eu converso com o vereador Adilson dos Santos Júnior, do PTB. Vereador, a gente está falando sobre o projeto Nova Ponta da Praia e é possível a gente dizer que ele vai estar concluído em 2020? Acho que ainda não, por uma razão. Existiu um novo evento, não é? Uma ação promovida pelo Ministério Público Estadual, uma ação conjunta de 3 promotores que fizeram uma recomendação aliada a uma liminar que versa sobre a interrupção das obras e por uma série de razões elencadas pelo Ministério Público. Isso já foi recepcionado pelo Poder Judiciário, ou seja, por um juiz, que em primeiro momento não acatou esta
esta recomendação de a liminar para interrupção, ele remeteu de novo à prefeitura e pediu algumas respostas de um prazo de 15 dias. Ou seja, só depois, então, dele recepcionar essas respostas e ter um entendimento enquanto juiz, enquanto Poder Judiciário, e aí dele decidir se, de fato, acata o que o Ministério Público está recomendando, de interrupção de todas essas obras, essas intervenções, ou não. Mas aí, agora, cabe ao Poder Judiciário. Porque a gente vê ali que o sistema viário ali próximo ao Canal 6, Canal 7, já tá começando alguma interferência ali, né? Exato. Ali naquela extensão, que vai ser um pouco mais próximo até ali do aquário, né, já está começando alguma intervenção do ponto de vista da pavimentação, né, mais próximo ali do que é a ciclovia, e também propriamente na área, mas não de construção do centro de convenções, porque ainda depende do estudo de impacto de vizinhança, do EIV. Né, que está sendo finalizado pela prefeitura. Mas naquela área você já vê também uma movimentação, principalmente de um projeto de drenagem ou alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, enquanto a justiça ainda não decidir, pelo que eu vejo, a prefeitura está tocando a obra inicial, né, não do centro de convenções, primeiro da questão urbanística, e aguardar aí a decisão da justiça. Ok. Fala um pouquinho de governo de estado. Como é que o senhor vê a relação da Prefeitura de Santos com o novo governador João Dória? Pois é, eu acho que no primeiro momento, Berta, eu fiquei bastante apreensivo, sabe? Infelizmente, eu penso que por conta das disputas eleitorais, ou seja, por conta do momento eleitoral, essa relação ficou um pouco não institucional, ou seja, se carregou muito ainda na questão eleitoreira, né? Das eleições, ou seja, por conta de uma decisão do prefeito. De apoio político, né? Você está falando de apoio ao Márcio França. Ao Márcio França, percebi que havia um distanciamento. Acho que isso, graças a Deus, e quem ganha com isso são os munícipes, está indo por terra. Você vê aí alguns anúncios por parte do governo do estado. Por exemplo, voltando até rapidamente à Ponta da Praia, o governo do estado, através do DERSA, já apoiando também o projeto da nova Ponta da Praia e até dando sugestões no embarque e desembarque das balsas. Agora, recentemente, claro que, ao meu ver, não muito como deveria ser, o aporte ao Hospital dos Estivadores, que naquele primeiro momento simplesmente tinha interrompido, o que nos causou, extinguiu, né? Nos causou muita preocupação, porque o Hospital dos Estivadores hoje é uma excelente retaguarda de saúde, não só da cidade, mas de toda a região, em especial de maternidade, UTI neonatal, né? E agora ele retomou recentemente, né? Agora o subsídio para o hospital, da ordem de 4,5 milhões, né? Mas, ao meu ver, ainda não é suficiente. Eu recentemente, por acaso, estive no Hospital dos Estivadores, para as pessoas entenderem, ele é muito grande, um hospital que poderia dar muito mais. Né? E, para você ter uma ideia, existem alas, setores mesmo, um andar quase inteiro ou inteiro, à disposição para, por exemplo, poder receber pessoas, né, nas suas alas. Por que eles não estão lá? Já tem macas, tem equipamentos, tem tudo pronto para receber. Só que mesmo o governo do estado agora aportando esta verba, ela ainda é insuficiente para o funcionamento pleno do hospital, né, que tem, como eu disse, ele é hoje conceitual uma maternidade, UTI neonatal, ele faz algumas especialidades, né, tem UTI de clínica geral mesmo, só que ele poderia ser muito mais. E não consegue porque, para isso acontecer na plenitude, demanda de mais recursos. Já que a gente está falando na questão de saúde, o senhor apresentou um projeto que prevê que pacientes atendidos pelo SAMU possam ser encaminhados a hospitais privados. O que motivou essa demanda? É o seguinte, hoje Santos, ela, diferente às vezes até de cidades próximas a nós, ela tem uma pirâmide invertida, por exemplo, de número de usuários do sistema SUS e quem tem plano de saúde. Santos tem uma característica que mais de 50% da sua população se utiliza de planos de saúde, portanto, ele não é um usuário do SUS. Mas quando a pessoa tem uma emergência, por exemplo, ou um acidente e é o SAMU quem vai fazer o socorro imediato, ele levava, por exemplo, para um hospital público. O que acontece? Ele tira, de repente, uma vaga de uma pessoa... né, o público. Exato, de uma pessoa que efetivamente precisa, sobrecarrega o sistema público, quando, de repente, ela pode ter a opção de falar, não, me leva para o hospital X atendido pelo meu plano.
Isso, na verdade, foi um projeto feito com a própria equipe do SAMU, que vive essa realidade diariamente. Ou seja, eles mesmos nos reportaram essa angústia, que por vezes a própria pessoa tinha o interesse de ir para um hospital privado, porque ela tinha um plano de saúde, por exemplo, mas não, ele tinha que ir para o público e quem sabe depois ir para um privado. Sobrecarrega o sistema público e tira a vaga e a vez de quem realmente precisa. Falar um pouquinho sobre educação. O senhor posta frequentemente vídeos de creches e escolas. Depois desse acontecimento em Suzano, o que a gente pode tirar de lição? Olha, realmente eu sou presidente de uma comissão, em especial, que cuida das conveniadas. Nós temos em Santos mais de 15 mil crianças de 0 a 4 anos e 11 meses que estudam em entidades conveniadas a prefeituras. É um verdadeiro serviço muito bonito e que realmente demanda das pessoas um amor, né, pelo que faz. E isso sempre foi a nossa preocupação, né? Ou seja, eu mando emenda para sempre foi a nossa preocupação do mandato em enviar recursos, emenda para essas entidades, até porque o subsídio que a prefeitura dá a essas entidades é aquém do que efetivamente ela precisa para se manter. Então ela sempre tem que se recorrer a outras ações, como a gente vê, né? A noite da pizza, o dia da feijoada, tal, para conseguir sobreviver, né? Mas com essa nossa relação, em especial nessa questão da educação, né? Sabe o que eu percebo? Que é, de fato, a ausência do seio materno ou da família. A gente não pode reportar isso só a esses jovens que cometeram esse crime, essa barbaridade, de fato. Alguma coisa está faltando. Sim, o que está motivando, né, esse tipo de ação? Exatamente nesse caminho, sabe? Eu acho que, como a sociedade ela vem mudando ao longo do tempo, ou seja, o pai às vezes é o papel do pai e da mãe, ou a mãe às vezes é o papel do pai e da mãe, ou às vezes o avô ou a avó faz todos esses papéis, de repente, aquela falta do diálogo dentro da família, né? Ou seja, realmente o âmbito familiar também tem algo que ser visto. E mais do que isso, nessa característica em especial de um dos meninos que cometeram essa barbaridade, você vê que um deles estava há 1 ano sem frequentar a escola. O que eu percebo que essa sintonia, né, não só dos docentes, dos professores, diretores, mas com a família, ou seja, é impossível que alguém não vá à escola durante 1 ano. Ninguém perceba, né? E ninguém perceba, e não tem uma ação nesse sentido. Eu acho que muito disso também poderia se evoluir. O que acaba sendo responsabilidade de todo todos. mundo no final da história, né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Santos e eu converso com o vereador Adilson dos Santos Júnior, do PTB. Vereador, eu gostaria de conversar agora sobre um assunto que nos últimos tempos está em moda, que é a questão da lei dos canudos. Né? A lei que proíbe o uso de canudos, ela traz realmente efeitos práticos? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é um início de uma conscientização, né, principalmente em regiões como a nossa, que é onde temos mares, rios, não é o início de a gente poder contribuir com o meio ambiente, né? Não é o canudo que vai resolver a questão do descarte irregular, principalmente do plástico, mas eu acho que é um início muito especial. Falo da questão dos mares por conta dos animais marinhos, né? Isso começou com aquela imagem da tartaruga sendo asfixiada por um canudo. E uma lei de nossa autoria, a gente postergou ela agora por conta de um pedido até dos comerciantes, né? Para não entrar de uma forma abrupta, considerando que eles já tinham alguns estoques, mas agora, dia 2 de abril, é o dia que inicia efetivamente, então, em Santos, a proibição dos canudos. E, se você me permitir, a lei não prevê, por exemplo, a utilização de canudos biodegradáveis, né? Muitos ainda têm uma dúvida quanto à lei e se utiliza de canudos biodegradáveis. Eles também não são previstos porque ele também tem uma dificuldade, tem um tempo, na verdade, de né? biodegradar. De né? deterioração. Mas dia 2 de abril, agora, depois que nós, então, possibilitamos um tempo maior, né, da vigência da lei, é que será efetivamente realizado no município. Agora, tem algum tipo de canudo que ainda é permitido? O canudo de papel, por exemplo, que, né, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que era antes do plástico, se utilizava bastante o canudo de papel. Hoje tem o próprio canudo de inox, muitos restaurantes, eu já fui em vários que te serve
O canudo de inox, depois, lógico, que ele faz toda a questão de limpeza, asepsia no canudo, né? Já existem canudos de macarrão, canudos de bambu, tem uma série de outras matéria-prima que pode substituir efetivamente o canudo de plástico. Agora, quando a gente tira o canudo, a gente oferece o copo de plástico. Exato. Que também vai ser um outro problema daqui a pouco, problema. Né? Eu acho que a questão do plástico, ela é um problema no meio ambiente. Você vê que sempre que se tem ações de limpeza, seja na areia da praia, no mar, nos rios, ou seja, o plástico é muito presente, né? Nas garrafas PET, né? Ou seja, nos mais diversos volumes aí que possa se ter, a utilização do canudo, do plástico. Por isso que eu digo que a questão do canudo, ele é um início de uma conscientização, mas não é isso que vai resolver. Eu acho que o que resolve efetivamente é o descarte regular desses materiais. A gente está passando ainda por um período de chuvas e, infelizmente, acaba trazendo até algumas tragédias na nossa região e a cidade de Santos também sofre com essa questão. Tem alguma coisa que o poder público possa fazer para minimizar essa situação? É um desafio, de fato, né? Primeiro pelo descarte irregular, acabamos de falar disso, né? Se você vê quando tem períodos de chuva, o que a chuva traz, em especial de algumas regiões, é muito lixo. Me recordo agora na entrada da cidade, por exemplo, onde está tendo uma obra e que versa também para melhorar principalmente o escoamento das águas ali na entrada da cidade, por dia são retirados 1,5 toneladas de lixo, de descarte irregular, em especial muito plástico, muito PET, muita coisa que não deveria estar ali. Né? Aliado a isso, quando eu digo desafio, por exemplo, a Zona Noroeste, que sofre sobremaneira na questão das enchentes, ela já está abaixo da linha do mar. Não é? Então você vê que tem um desafio muito grande, aliado chuva alta em pouco tempo e a maré alta. Né? Mas tem sido feito. Por exemplo, a entrada da cidade não é o que vai solucionar as enchentes, não vai. Ele é um projeto viário para melhorar a questão viária, mas ele vai auxiliar e contribuir para a diminuição, principalmente das enchentes, ali na entrada da cidade e penso que até em boa parte da Zona Noroeste, considerando que, aliado à entrada da cidade, foram retirados centenas de famílias de regiões que, alguns anos atrás, eram um rio e hoje são ocupadas por condições até subhumanas e submoradias. Então, isso vai ajudar também, por exemplo, no escoamento das águas. Acho que essas ações é que o poder público tem que potencializar para contribuir com essas ações. Ok, vereador, muito obrigada pela sua participação, sucesso aí. Eu que agradeço, toda a empreitada que tem pela frente. Obrigado, eu que agradeço aqui a oportunidade, todos que nos acompanharam também, muito obrigado. É sempre uma chance muito incrível da gente poder, de alguma forma, divulgar aqui o nosso trabalho e o nosso mandato. Um grande abraço a você. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.